Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Teresópolis. Dando a revista Palavra e Vida. E o tema que nós estamos tratando nesta revista é Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão. Ao longo deste trimestre, nós estamos vendo o que a Bíblia nos apresenta com relação à ansiedade e depressão. É possível o cristão passar por depressão? Será que isso é permitido na vida de alguém que crê em Deus? É isso que nós estamos vendo no decorrer deste trimestre, quando nós estamos tratando então de ansiedade e ela tem o título de O Risco da Depressão por Conta das Tribulações. Nós vamos ver que sim, uma pessoa que está passando por momentos de tribulação, ela passa pelo risco sim da depressão, porque depressão é algo que acontece também com o cristão. E que nenhum cristão comprometido com Deus, leitor da Bíblia, terá a ilusão de que passará por este mundo sem que tenha dificuldades, lutas e até mesmo depressão. O Senhor Jesus ele nos deixou exemplo de tudo. Ninguém pode chegar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, tu não passaste por isso ou por aquilo. Jesus sofreu, Jesus foi traído, Jesus foi crucificado, ele pagou o preço pelos nossos pecados. E ele disse: olha, eu sofri neste mundo e vocês também vão sofrer. E isso está muito bem claro lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, que diz assim, palavras do Senhor Jesus. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Não o termo depressão. Este termo teria sido usado pela primeira vez no século XVII para caracterizar um estado de desânimo total ou falta de interesse. E desânimo total é justamente o que mais caracteriza a depressão. A pessoa não quer saber de nada, a vida não tem valor, ela não tem esperança, se abandona totalmente. Aliás, o termo desânimo vem de alma. Ânima significa alma. Uma pessoa que está desanimada significa que ela está sem alma, ou seja, a vida perdeu o valor para ela, a vida não tem mais interesse para ela. Então, o que nós vamos encontrar na Bíblia não é o termo depressão, mas há uma série de termos que nós encontramos na Bíblia que nos levam a entender que são depressão. Por exemplo, abatimento, nós temos aflição, nós vamos encontrar angústia, nós vamos encontrar tristeza profunda e nós vamos encontrar tribulação. Tribulação é o termo que aparece muito mais no Novo Testamento. Mas vamos ver lá alguns exemplos que nós temos com relação a esses termos. 42, versos 5 e 6. O salmista diz assim, era alguém que estava passando por uma dor tremenda, por um desânimo tremendo, por uma tristeza tremenda. Veja lá o que diz o autor do Salmo 42. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Agora vamos pular lá para um outro texto do Novo Testamento. Mateus capítulo 26, verso 37 e 38. Diz assim, palavras, isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. É palavras de Mateus no capítulo 26. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, ou seja, o Senhor Jesus começou a sentir tristeza e angústia. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigie comigo. Veja que você consegue ver claramente aqui que o Senhor Jesus passou por momentos de depressão. O Senhor Jesus teve episódios de depressão. Mas como a Bíblia não usa o termo depressão, nós não o encontramos na Bíblia, o que diz então?
começou a entristecer-se e a angustiar-se. Nós encontramos na Bíblia, diversos personagens que passaram por momentos de depressão, por episódios de depressão, nós vamos encontrar Davi, nós vamos encontrar Jó, nós vamos encontrar Elias, Asaf, quando ele começa a comparar o êxito do ímpio, o êxito do pagão, ele começa a se entristecer. Moisés sofreu com desprezo, abandono. Salomão, com toda a sua sabedoria, teve os seus momentos de depressão. Jonas também, Jeremias, que foi perseguido, torturado, encarcerado, caluniado também. Pedro também teve os seus momentos de depressão, ele quando nega o Senhor Jesus Cristo, depois ele vem numa tristeza tremenda. João, Timóteo e o apóstolo Paulo. Aliás, é ele que nós vamos usá-lo como exemplo na nossa lição de hoje. E quando ele escreve aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, do capítulo, encontramos o seguinte: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 11. A palavra aparece dezenas de vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Porém, no Novo Testamento ela é mais enfatizada, trazendo luz ao problema do sofrimento e da tristeza. O termo significa o seguinte: o termo traz a ideia de pressão, como se houvesse uma grande carga colocada sobre a alma. É como se um peso imenso tivesse ali sufocando a alma, fazendo um buraco da alma, trazendo angústia, trazendo tristeza, trazendo a tribulação, trazendo o desânimo total. Em algumas passagens do Novo Testamento, então, é isto. Ela tem o sentido de aflição e angústia. Angústia. Veja só, voltando lá à segunda carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, no capítulo 4. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Isso quer dizer o quê? Que tribulações e sofrimentos podem sim conduzir a um estado de depressão. Os autores do Novo Testamento tinham uma noção bem clara dos objetivos das diversas tribulações pelas quais passaram. O que eles diziam o seguinte: olha, se isso está acontecendo na minha vida, eu estou sofrendo, eu estou desanimado, eu estou passando angústia, isto é o propósito de Deus na minha vida. E Paulo vai de novo falar isso lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 e 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O que Paulo está dizendo? Olha, eu estou sofrendo, eu estou sendo angustiado, mas eu tenho a certeza de que isto está produzindo algo muito especial, pois eu tenho uma glória eterna que me aguarda e que vale muito mais do que tudo isso que eu estou passando. Essas coisas que eu estou passando são coisas momentâneas. Então, o que acontecia com o apóstolo Paulo? Temia o sofrimento nem as tribulações, pois sabia que Deus guardava o vaso enquanto este guardasse o tesouro. O que significa este tesouro que estava guardado? Era a iluminação do Senhor Jesus Cristo no seu coração. É por isso então que ele dizia: mas temos
esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Ou seja, somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus, não de nossas forças. O que Paulo quer dizer? Olha, eu sou fraco, eu sou um vaso de barro e eu nada posso fazer quando eu estou sendo pressionado por tribulações, mas eu tenho em quem eu possa confiar. Eu dependo do poder de Deus porque eu nada sou, eu não passo de um vaso de barro. O apóstolo, os demais autores do Novo Testamento sabiam que as tribulações, embora às vezes causassem pressão na alma, elas produziriam neles amadurecimento de caráter. Veja, amadurecimento de caráter. O Senhor Jesus é o único que pode mudar o caráter de uma pessoa. Quando a pessoa tem um encontro real, genuíno com Jesus, o seu caráter começa a ser transformado. Ou seja, o seu caráter começa a entrar num processo de amadurecimento. E Deus vai usar todas as ferramentas para amadurecimento desse caráter. E às vezes é a tribulação, às vezes é a tristeza, às vezes é a angústia. Então, o que acontece? As tribulações, embora às vezes causem pressão na alma, elas vão acabar por provocar o amadurecimento do nosso caráter. Ou seja, nós vamos nos tornar pessoas melhores nas mãos de Deus para a sua glória. Veja lá Romanos capítulo 5, verso 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, ele vai gerar esperança. Deus está trabalhando com o nosso caráter quando nós estamos passando por momentos de tribulação, embora isso possa nos causar depressão. E vejam só ainda que Atos, no capítulo 14, verso 20 a 22. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário que passemos por tribulações para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Isso significa o quê? Isso significa processo de santificação. Ainda que tenhamos que passar por depressão. A experiência tem seus objetivos. Como fazendo parte de um só corpo, elas permitem que as tribulações que passamos se tornem em bênçãos para encorajar outros. Ou seja, nós somos usados por Deus em meio às tribulações para que nós tenhamos experiências para encorajar outros. Vejam só, 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 1 a 4. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, juntamente com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola
em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Ou seja, Paulo dizia o seguinte: olha, eu estou sendo atribulado para que eu possa ser aprimorado no sentido de ajudar o meu irmão que está passando também por tribulação. As minhas experiências vão redundar em palavras de consolação para fortalecer o meu irmão que está passando por luta, por... Então vejam só o que nós vamos ter. Nós vamos ter crescimento com sofrimento por problemas que outras pessoas passam. Deixa eu contar para você uma rápida história minha. Em 1991, nós morávamos em Curitiba e minha esposa, naquele ano, teve que passar por uma cirurgia de uma úlcera de duodeno. Seria uma cirurgia de 2 a 3 dias de hospitalização, mas nós não contávamos com complicações e acabou por virem as complicações. E o que aconteceu? Ela teve que parar na UTI, lá ela ficou entubada, lá ficou com cuidados extremos, e uma certa noite eu estava em casa me preparando para dormir por volta de meia-noite, quando o telefone tocou. Agora imagine você ter alguém seu, querido, numa UTI e meia-noite o telefone toca na sua cabeceira e você escuta do outro lado da linha a voz do médico. Era a voz da médica que estava cuidando dela e a médica disse que ela tinha passado mal e que ela tinha arrancado todos os tubos e que eu precisaria estar lá no outro dia às 7 horas da manhã. Eu, desesperado, naquela angústia que eu estava passando, naquele sofrimento que eu estava passando, e que na realidade era um episódio de depressão, o que eu tive que fazer? Eu corri para alguém que tinha mais experiência do que eu. Eu corri para o pastor Roberto Silvado, que ainda é o pastor da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. E conversando com ele, ele foi me dando palavras de ânimo, palavras de encorajamento e, por fim, ele citou para mim algo que eu uso hoje quando eu vejo pessoas passando por quadros semelhantes ao meu, eu digo para eles a mesma coisa. O pastor Roberto Silvado falou para mim a seguinte coisa: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. Sabe o que isso me trouxe? Isso me trouxe paz naquela noite. Depois que eu encerrei a minha conversa com o pastor Roberto Silvado, eu me ajoelhei, orei, eu tive um dos melhores sonos que eu já tive. Porque aquela palavra de consolação, de encorajamento do pastor Roberto Silvado foi o suficiente, era tudo que eu precisava naquele momento de sofrimento, de angústia e de tristeza. Em todos os seus episódios de lutas e tribulações, nunca colocou a sua confiança em si mesmo. Ele sabia em quem confiava, ou seja, ele tinha o seu coração aquietado porque ele confiava no Senhor Deus. Veja lá 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9 e 10. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Ou seja, a sua confiança estava em Deus. Ele descansava em Deus. O seu coração estava quieto em Deus, esperando sempre no Senhor. E quando ele fala a Timóteo também, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 11 e 12, ele diz: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo não confiava em si mesmo. Paulo confiava era no Senhor com toda certeza, com toda firmeza. Ele não estava confiando em si mesmo, sabe por quê? Porque a autoconfiança é uma forma de idolatria e o Senhor Deus é que tem que ocupar o local central nas nossas vidas.
não o eu, não a minha confiança, não a minha capacidade, mas sim o Senhor. É nele que eu tenho que confiar. Quando eu confio em mim mesmo, eu estou tirando Deus da minha vida, eu estou me auto-idolatrando e tirando o Senhor da minha vida. Eu tenho é que confiar no Senhor quando eu passar por meus momentos de tristeza, de tribulação, porque eu posso sim passar por momentos de depressão. Quando a confiança está firmada em nós mesmos e não no Senhor, ou na ajuda que Ele manda por meio de outros, somos conduzidos ao desapontamento, podendo ter como consequência a depressão. Sabe por quê? Porque vamos nos sentir sozinhos e abandonados. E o pior problema é este na depressão, é sentir-se sozinho, abandonado, desanimado, sem ânimo algum. Então vejam só o que vai dizer o sábio em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. A tribulação faz com que a gente tenha um caminho às vezes tortuoso, porque a gente fica procurando solução, tentando aqui ou ali. Mas quando nós descansamos no Senhor, quando nós reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, é Ele que vai endireitar as nossas veredas, dar firmeza aos nossos passos. Sim, mas há de fato o risco de a depressão ser causada por tribulações? Sim, há sim o risco de a tribulação causar depressão, sim. Vejamos lá como. Vejamos agora então. Vejamos o caso do profeta Jeremias. Jeremias foi traído, perseguido, Jeremias foi colocado no toco amarrado, Jeremias foi colocado no calabouço, Jeremias foi colocado num poço cheio de lama, Jeremias, a sua palavra caiu em descrédito, porque ele falava aquilo que Deus mandava que ele falasse, mas o povo queria ouvir palavras diferentes, e por isso ele foi perseguido, porque os falsos profetas chegavam para o povo de Judá com mensagens totalmente estranhas, dizendo que eles jamais seriam derrotados. E Jeremias, que passou por 5 reinados, de Josias a Zedequias, ele disse o seguinte: olha, o Senhor vai destruir Jerusalém, o Senhor vai destruir Judá, o Senhor vai levar Judá cativa para a Babilônia. Aí o que acontece? A palavra de Jeremias se cumpre, mas Jeremias, em meio a tudo isto, ele sofreu, ele pagou um preço muito alto, que ele passou por momentos imensos de depressão, que ele chega a maldizer o dia do seu nascimento. Veja lá em Jeremias capítulo 20, verso 14, maldito seja o dia em que eu nasci, jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu à luz. Veja o estado de depressão profundo que estava passando Jeremias. Veja só o que estava acontecendo. Vejam só, o mesmo homem que tinha certeza de ter sido escolhido antes de nascer, que foi colocado sob a proteção de Deus, agora fazia questão de dizer que não suportava mais sua condição. Era um homem em crise com o seu Deus. Observe, Jeremias, homem de Deus, agora estava em crise com Deus. Ou seja, ele estava passando por tribulação e perseguição e a sua fé estava sendo abalada. Mas, continuando a citação, quando momentos assim chegam, não nos perguntamos mais a respeito da injustiça do mundo, pois começamos a dirigir nosso lamento ao próprio Deus. Do livro O Caminho de Jeremias, um profeta atormentado, Trilogia do Caminho, livro 1, de Marson Guedes. Jeremias, desprezado por amigos e familiares, sacerdotes e profetas, perseguido por reis assassinos, caluniado, preso, espancado e traído. Mas como ele venceu todos esses episódios de depressão? O que fez Jeremias? Jeremias, como Paulo, colocou a sua esperança. Ele dizia aos irmãos de Coríntios que seu livramento se devia também às orações em seu favor.
nós devemos orar uns pelos outros. Nós temos sim na igreja pessoas que estão passando por momentos de depressão, e momentos de depressão talvez causados sim por tribulações. E é por isso que nós necessitamos de vida comunitária. Nós precisamos viver perto uns dos outros. Nós não podemos abandonar nossa vida congregacional para que nós possamos abençoar e fortalecer e sustentar o nosso irmão que está passando por tribulação. Diz lá Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 10 e 11. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. O Senhor responde às orações. Quando nós estamos orando pelo nosso irmão que está em lutas, em tribulações, que está em depressão, nós oramos com a certeza que Deus está cuidando dele. Logo, vemos que é extremamente importante quando em meio às lutas e tribulações, sabemos que alguém está orando por nós. Isso nos causa um conforto tremendo, isso nos ajuda imensamente. E o Tiago, ele recomenda na sua carta, no capítulo 5, verso 16, isto, que nós devemos sim orar uns pelos outros, sim. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Deus ouve as nossas orações. Ao longo das muitas páginas da Bíblia, que os filhos de Deus que estão passando por depressão, o episódio de depressão, encontram esperança e perseverança. Voltando de novo para Paulo, como eu disse no início da aula, nós o usaríamos como exemplo nesse estudo que nós estamos fazendo hoje. Então vamos lá? Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo tinha a sua esperança na eternidade. Segundo aos Coríntios 4, 16 e 18. E, encerrando, vamos ter aqui que consta no livro Oração, um remédio para a ansiedade, de Charles Haddon Spurgeon, que diz o seguinte: Senhor, ajuda-me durante minha tribulação. Esse é o tipo de oração que mata a ansiedade. Oração e súplica com ação de graças. Combine bem estas duas coisas. Uma dracma. Não, 2 dracmas de oração, oração e súplica. E logo uma dracma de ação de graças. Agite-as juntas muito bem e formarão um bendito remédio para a preocupação. Que o Senhor nos ensine a praticar esta arte santa do boticário. A arte santa é oração e súplica, confiança no Senhor. Sim, porque as tribulações podem causar sim depressão, mas confiados no Senhor, confiados nas orações dos nossos irmãos e confiados também naquilo que o Senhor nos deu para que possa nos ajudar, que são os recursos médicos, nós podemos sim vencer qualquer período ou episódio de depressão causado pela tribulação. Portanto, fica aqui a minha palavra de incentivo para que você, caso esteja passando por uma situação dessas, coloque a sua confiança no Senhor, busque a ajuda do seu irmão e, se necessário for também, busque a ajuda médica. Tudo isso são ferramentas que o Senhor colocou ao nosso dispor para que nós possamos vencer, para que nós possamos ter um caráter amadurecido. Que Deus nos abençoe, a todos tenham um bom domingo e uma semana muito abençoada e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.